Cast, episódio 46. Hoje não é apenas mais um episódio, mas um encontro com a história, com a coragem de empreender, com a consistência de transformar a visão em legado. O nosso convidado de hoje está completando 64 anos de vida e 32 anos de empresa. Metade da vida construindo a Agenda Assessoria. Estou falando do nosso CEO e fundador, Edson Jacinto da Silva, que construiu uma empresa que deixa marcas não apenas em números, mas em pessoas, valores e propósito. Senhor Edson, bem-vindo ao Agenda Cast mais uma vez. É uma satisfação e uma honra recebê-lo no nosso podcast. Olá, Elda. Prazer a gente estar aqui novamente, dando sequência no seu podcast, que, por sinal, digo que é um sucesso. São vários temas que vocês têm debatido aí durante toda essa jornada aí de podcast, que já chega num número bastante elevado. Sim, já estamos quase completando um ano. Pois é. E essa marca desse episódio, que é 64 anos de vida do senhor e 32 anos de agenda, é um marco excepcional. E eu fico muito feliz de poder estar aqui entrevistando, digamos assim, ou debatendo, né? Mas entrevistando o senhor nesse momento que, de fato, é algo memorável. Muito bem, vamos para a entrevista e deixo o debate para vocês técnicos. Vamos para a entrevista até para conseguir extrair como o senhor fez tudo isso, como construiu tudo isso e, querendo ou não, é uma empresa que é referência no segmento, referência no mercado, com muitas práticas que são peculiares e exclusivas da Agenda Assessoria. Nós até falamos que assim, o jeito Agenda Assessoria de fazer, o jeito Agenda Assessoria de ser. Então, e esse jeito Agenda Assessoria tem muito a cara e a pegada do senhor enquanto CEO e fundador da empresa. Considerações iniciais, Sr. Edson? Então, Elda, falou em 64 anos, 32 anos de Agenda Assessoria. Realmente é uma marca interessante, né? Metade da minha vida é aqui tocando a empresa. Uma empresa constituída num segmento de alta singularidade, um assunto que já foi muito mais complexo, hoje já é mais difundido no meio do segmento, mas quando nós iniciamos as nossas atividades em 1994, era realmente algo a ser descoberto. Então, o que é que tocava naquele momento? Era pesquisas. Então, era pesquisas, era discussões, acompanhamento, e não tinha legado nenhum para você buscar. Então, você tinha que, a partir daí, criar o seu próprio legado. Não tinha Google, não tinha tecnologia, era buscar mesmo nas legislações frias. Sem Google, sem IA, documentações, exatamente. Sem esse tipo de auxílio que hoje eu vejo que os profissionais lançam mão com muita facilidade. Era pesquisa mesmo e pouca legislação que tratava do tema. Legislação, doutrina, livros, né? Poucos. Que discorria sobre... Então, é realmente a área que a gente sempre considerou muito singular. Poucos profissionais para falar do tema à época, né? E aí a gente acha que fomos até, de uma certa forma, heróis aí para o segmento. Desbravadores, né, Sr. Edson? Vocês desbravadores. É isso aí. Criou muita RPPS. É o termo correto. E participou de muitos entendimentos junto com o Ministério da Previdência e junto com outras pessoas que iniciaram também atuando no segmento. E um marco, Elda, só para fechar, todos os RPPS que nós criamos durante a vida da empresa Agenda Assessoria, todos estão em pleno funcionamento. Nenhum desistiu ao longo do tempo, porque teve muitos RPPS que foram extintos. E aqueles que a Agenda criou com um pouquinho mais de conteúdo técnico conseguiram sobreviver ao longo de todo esse tempo. Então, se a gente fazer um relacionamento dos RPPS criados pela Agenda Assessoria, assim, criado mesmo desde o debate com Câmara
ali todo estudo todo inicial estudo de viabilidade. de viabilidade, estudo atuarial e tudo mais. Todos eles hoje têm muitas reservas constituídas. Assim, são regimes de previdência preparados para cumprir o seu objeto. Foram construídos com bases sólidas, que é no conhecimento técnico e na legislação. Então, isso faz com que perdurem e que permaneçam ao longo do tempo. Aproveitando o que o senhor falou de RPPS, a primeira pergunta que eu coloco na mesa o que é o RPPS hoje para o senhor, né? O CEO da Agenda Assessoria? Eu digo não em termos técnicos, mas em termos de propósito e legado. Qual que é a visão do senhor acerca do segmento? Bom, RPPS, na verdade, quando eu conheci a palavra, eu achava que era assim, uma tremenda de uma sacada do legislador, né? Permitir com que os municípios, os estados, criassem o seu RPPS. Ou seja, eu pensei comigo, era um pequeno INSS dentro de cada prefeitura, né? Agora, muito melhor que INSS, porque o município teria autonomia para tocar o seu regime próprio de previdência, né? O município poderia fazer os seus cálculos para saber o custeio dessa massa a ser aposentada no futuro. O município teria autonomia e o município poderia gerir ali o seu próprio sistema previdenciário do município. Então, assim como nós confiamos os nossos filhos de matricular numa escola ali ou numa creche e deixá-lo progredir na vida, e lá na frente nós vamos ter certeza que a documentação vai estar pronta numa transferência que você precise, os seus boletins, suas notas. Do mesmo jeito que a gente confia essa criança numa escola municipal, o município também passou a ter essa responsabilidade. Do mesmo jeito que o servidor também dedicava a sua vida, ou dedica a sua vida ao serviço público do município, do estado, depende do regime de previdência que ele faz parte, ele também tem que ter essa mesma certeza de lá no final, quando reunir todas as condições de receber o benefício, esse regime de previdência tem que estar pronto e preparado para assumir os encargos que lhe foram confiados. Então, para nós, essa situação de RPPS, o legado que deixa no tempo é exatamente essa grande confiança que tem e que o servidor público hoje tem e os próprios gestores públicos também têm neste formato de sistema de previdência que funciona muito bem. Como que o senhor enxerga hoje para os gestores maiores desafios e oportunidades no momento atual? O grande desafio é dar sequência nisso que está criado, né? Então, acho que esse é um grande desafio. Então, o gestor hoje tem que buscar realmente melhores ferramentas para poder conseguir tocar o RPPS nos dias de hoje. Ferramentas tecnológicas, ferramentas enriquecidas com IA, que possa auxiliar o gestor descobrir, inclusive, identificar as melhores oportunidades para investir esse capital que está ali preparado para aposentar o seu servidor. E uma das pernas hoje para investimento que se destaca é o crédito consignado, e isso realmente é uma grande oportunidade para o gestor para melhorar os investimentos e os ganhos de capital com os recursos aplicados. Tudo isso dentro da conformidade, né, senhor Ed? Seguindo ali o que a legislação estabelece, etc. O senhor falou do crédito consignado. O crédito consignado, além de ser algo que é bom para o investimento da RPPS, também para o RPPS, ali a circulação no município, valor, o único investimento que tem um retorno para o próprio servidor, para o município, sendo ali circulado na municipalidade. Então, tem vários ganhos para o RPPS e o gestor, quando ele vislumbra esse resultado possível desse investimento. Exatamente, Elda. Essa é a grande sacada do gestor, que além dele ter no crédito consignado a melhor rentabilização de seus investimentos,
ele tem também a utilização política disso. Por quê? Porque os recursos ficam e serão aplicados no desenvolvimento socioeconômico local. Ou seja, também, com certeza, com a taxa mais social possível que se possa aplicar nos RPPS, nessa concessão dos consignados, essa melhor taxa social, que não pode ser inferior ao custo do dinheiro e à sua meta atuarial, é também algo excepcionalmente social e político, que se o gestor saber fazer uso disso a contento, já estaria colhendo grandes frutos também na questão política, na questão social e na questão do desenvolvimento socioeconômico local. E melhorando o endividamento dos servidores, porque em toda localidade que nós vamos, nós vimos que tem ali uma grande parte dos servidores endividados. E o RPPS ele acaba contribuindo também para melhorar esse endividamento aí dessa classe de servidores que estão nesse sentido. Também, os RPPS têm sido realmente uma ponta, né, para que você contribua com diminuir o endividamento que os servidores públicos se encontram. Isso é no Brasil todo, né? Como os recursos do RPPS você tem condições de praticar com taxas mais baixas do que o mercado, então você tem condições de contribuir para esse desendividamento. Existe essa palavra? Se não existe, nós criamos agora. Está criado agora. Vamos desendividar, tá? E com certeza é uma pegada que a maioria dos gestores que estão trabalhando hoje com crédito consignado tem buscado uma espécie de refinanciamento do endividamento desse servidor com taxas mais baixas e aí dando um fôlego maior para o servidor público no seu salário. De fato, uma grande oportunidade aí para os gestores de RPPS nessa linha de investimento e algo que nós até falamos assim, algo que é win-win, ganha-ganha, todos ganham. Todos que estão ali atuando acaba ganhando na questão do empréstimo consignado. E aí, Sr. Edson, já mudando um pouquinho de assunto, para nós entrarmos mais em relação à experiência, à história, ao que o senhor tem a nos colocar na mesa, digamos assim, de construção da agenda assessoria. Como nós colocamos, são metade da vida do senhor dedicados a esse negócio, dedicados à empresa. E aí, falando de cultura, empreendida na agenda assessoria, a cultura que a agenda chegou hoje é a cultura que o senhor vislumbrou lá atrás? Ou simplesmente a agenda foi seguindo um caminho e chegou aonde está, mesmo com algo que não foi muito planejado, mas foi idealizado para o senhor ou não foi idealizado e chegou mesmo aquela questão que, tipo assim, o caminho se faz ao caminhar? Bom, 32 anos de negócio, a cultura empreendida no meu negócio sempre foi a cultura da entrega. Eu tinha sempre o cliente como foco e a entrega realmente daquilo que era vendido. E creio que trabalhamos no caminho certo, né? Um dos grandes problemas do serviço público é você comprar de quem não entrega. E essa cultura ela foi cada vez mais valorizada e cada vez melhor, os produtos sendo entabulados de forma melhoradas e essa entrega foi sempre cumprida aqui dentro da agenda assessoria. Isso fez com que a gente sobrevivesse nesses 32 anos de existência. Porque se você não entrega aquilo que você vende, você tem vida curta no serviço público. Porque a gente depende sempre de licitação, a gente depende sempre do marketing boca a boca, né? Se você faz alguma besteira, isso esparrama de uma velocidade, porque lá atrás não existia um evento de uma Bipem na vida com 1.500, 1.600, 1.700 pessoas dentro de um evento desse.
Então, se a empresa não tem uma cultura enraizada na entrega de seus produtos e com qualidade, ela tem vida curta nesse processo. Em relação à cultura empreendida com os colaboradores, o senhor sempre fomentou muito o conhecimento, sempre fomentou muito a qualidade técnica para viabilizar essa entrega para os RPPS, porque sem conhecimento, sem qualidade, não existe entrega com qualidade também. Estão conectadas as duas coisas. E essa cultura, da forma como o senhor iniciou lá atrás, porque nós sabemos que o senhor era o que nós falamos no episódio anterior, né? É o que batia falta, era o que batia pênalti, era o que goleava, era o que era o goleiro, era o que fazia tudo. Então, querendo ou não, essa cultura, a forma de fazer o negócio foi empreendida pela forma como o senhor colocou, né? Isso o senhor enxerga que fortaleceu ao longo do tempo ou não, né? Ou o senhor acha que ainda é possível colocar um ritmo diferente, ou o senhor enxerga um ritmo diferente para que as coisas continuem ou até evoluam? Sem dúvida nenhuma, Elda, o conhecimento é realmente um dos grandes pilares do sucesso da entrega dos produtos que a agenda se propõe a desenvolver. O conhecimento, na verdade, lá nos primórdios, né, quando a gente realmente estava bem na frente na área técnica, hoje a gente está um pouco mais na retaguarda, mais na área de gestão do negócio do que realmente na área técnica, que a gente já falou de outras vezes, a gente delega para a nossa área técnica, tão bem capitaneada por você, né, dentro da empresa. Mas a cultura do conhecimento, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes pilares. E sem o conhecimento você não consegue fazer as entregas que a gente consegue fazer hoje. Então, o grande diferencial da agenda é da gente preparar o nosso próprio corpo técnico, utilizando conhecimentos gerados dentro do próprio negócio. Então, a gente aqui, por exemplo, para contratar pessoas, e você foi um caso desse, a gente preparava um curso onde a gente pagava a bolsa, pagava transporte, acho que pagava lanche, trazia as pessoas para dentro da empresa para um treinamento de 30 dias, você é fruto de um treinamento desse, sobre um regime de imersão parcial, né, o dia inteiro dentro da empresa, tocando, e aí a gente, no final, colhia os frutos. Aqueles que saíam melhor no treinamento, a gente contratava, né? E a gente fazia um mesclado, colocava sempre alguns colaboradores também para fazer os treinamentos. Novos de casa? De casa e de fora. E aí a gente fazia sempre uma boa seleção. Os melhores de fora eram contratados e os piores de dentro eram demitidos. Então assim a gente fazia uma reciclagem natural do nosso processo de crescimento no conhecimento do negócio. E, sem dúvida nenhuma, essa cultura nunca me pôs medo de transferir tudo que eu sabia. Então, eu sabia, e o conhecimento é aquilo que quanto mais você transfere, mais você tem. Então, o pessoal comentava comigo, você não tem medo de transferir todo o seu conhecimento e depois você perder o seu negócio? Eu não. Se eu transfiro conhecimento e tiver que perder o negócio porque o outro adquiriu mais conhecimento que eu, então quem deixou de buscar o conhecimento fui eu, não foi a pessoa. E aqui na empresa, a cultura é sempre o desafio da pessoa se auto-preparar e se preparar cada vez melhor. E essa cultura, lógico, ela veio enraigada do formato que o senhor atuava e tal. E exatamente por o senhor transferir o conhecimento, é que a empresa chegou onde chegou e multiplicou as pessoas
para debater e buscar o conhecimento e etc. Eu sou fruta desse curso, a doutora Ruth, que já esteve aqui, o Éder, que está sempre conosco, todos nós viemos para a Agenda Assessoria oriundo de um curso de formação que o senhor citou, né, que nós fazíamos todos os anos, aí veio a pandemia e fizemos acho que um após a pandemia, e de fato é uma forma assim, excepcional para uma seleção de corpo técnico e preparação. Porque querendo ou não, estuda-se RPPS em sua dimensão nesse curso e a pessoa já entra na empresa já conhecendo o tema. Então você acelera o tempo de conhecimento da empresa ao entrar e produzir e dar resultado para a empresa também, porque isso é muito importante. E não encontra hoje um profissional no mercado preparado para atuar em RPPS. Pela singularidade do tema. Exato, então a agenda forma o seu corpo técnico, como o senhor mesmo colocou. E esse formato todo empreendido foi desenhado lá atrás e ainda é executado muito da sua forma de como nasceu. Inclusive, quando você contrata um bacharel em Direito para fazer estudo na nossa área de RPPS, de regime próprio, essa pessoa tem no máximo um semestre na matéria de RPPS na sua vida. E ainda de forma muito superficial. Muito superficial. Então, quando chega aqui na Agenda Assessoria, através da nossa universidade, a gente acaba formando realmente o consultor na área de RPPS. Sim, isso é fantástico. Sr. Edson, ao longo desses 32 anos, qual foi esse momento mais desafiador? E teve um momento que o senhor pensou em desistir e ainda assim o senhor persistiu? Resiliência, palavra-chave, persistência e paciência. São realmente 3 palavras que a gente sempre teve como bota de lança na nossa condução dos negócios. A palavra desistência não existe no vocabulário. Nunca. Dificuldades, muitas, mas nunca a ponto de pensar em desistir, né? Muito pelo contrário. Cada dificuldade que a gente enfrentava era sempre um desafio para melhorar e para continuar no propósito. E quando a gente percebe, os anos vão passando. Então, na verdade, são 32 anos de luta, de resiliência, de paciência e de persistência. Então, assim a gente consegue virar décadas trabalhando com o mesmo tema. Passou-se 3 décadas, estamos caminhando para a 4ª década. 3 décadas. Exato, e dá quase RPPS, RPP, resiliência, persistência e paciência, faltou só o S. Superação. Perfeito, fechou as 4 iniciais. Resiliência, persistência, paciência e superação. Acho que isso resume mesmo os 32 anos aí dedicados à Agenda Assessoria. E com esses 32 anos de experiência, o senhor tem aí uma bagagem gigantesca, uma experiência fantástica de empreendedorismo, de liderança, visão e várias outras habilidades essenciais para um empreendedor. Se o senhor fosse sentar com o seu eu de 32 anos atrás, que estava iniciando a agenda, ou um jovem empreendedor que deseja empreender, qual é o conselho que o senhor daria para essa pessoa? Trabalhar muito. Porque aos 32 anos nós iniciamos o processo de forma empírica. Então não foi de forma científica, um estudo de viabilidade, um estudo de um plano de negócios. Plano de negócios, com dinheiro no bolso, ou com dinheiro para herdar de papai, de mamãe, não teve nada disso. Então, por que eu falo que o principal conselho é trabalhar? É porque as coisas vão acontecendo. E aí você precisa, né, usando as 4 palavrinhas que nós acabamos aqui de citar, a gente precisa, o conselho que a gente tem que dar é o seguinte: se você tenta abrir algo que você acredita, nos momentos de dificuldade você tem que persistir, né? Você tem que ter resiliência para tocar, né? Sim, vai ter muitos momentos de pressão, Exato. dificuldade. Tem que persistir, tem que superar tudo isso. Então, o que eu faria para dar
conselho para alguém que fosse começar, conhecer bem o tema. Dominar o tema, Dominar o tema. Dominar. Por que você tem que dominar o tema? Porque na ausência de auxiliares, você precisa saber bater o escanteio e ser goleiro, ou fazer gol. Então, quando você domina o tema, você é ali a célula tronco, que vai reproduzir e multiplicar em qualquer área dentro do seu negócio. Quando você não conhece o negócio, aí você vai ficar sempre à mercê de ter alguém do lado, e se esse alguém sair, você está sem o seu negócio, né? Então, eu acho que o conselho que eu dou é você conhecer bem aquilo que você quer fazer, porque o resto eu acho que você busca, quando você tem interesse e quando você realmente conhece bastante da matéria. E a conhecer e multiplicar, que é o que o senhor fez, porque a empresa, a agenda, por exemplo, ela toma uma proporção gigantesca, que sozinho não é possível ninguém dar conta, porque não tem super-herói. Tem pessoas humanas atuando dia a dia com as suas habilidades, pontos fortes, pontos fracos aí, atuando. E quando o senhor multiplica, quando a pessoa multiplica, né, que foi o que o senhor fez, vão ter mais pessoas que vai estar junto com ela ali para resolver o que precisa resolver e caminhar o que precisa caminhar, principalmente tecnicamente. O senhor mesmo colocou, hoje o senhor não está mais na questão técnica, mas está em outra função tão importante quanto que é a gestão da empresa, a gestão financeira, a gestão administrativa, que ela é essencial para um negócio. Então a pessoa às vezes ela começa com conhecimento técnico e ela multiplica porque ela vai ter mais pessoas para poder atuar, e aí é a hora que o senhor pode estar ali em outra frente de atuação, não mais envolvido tecnicamente, mas também fazendo com que toda a engrenagem funcione para chegar no resultado e ter êxito e trilhar o caminho que nós trilhamos dia a dia. E é isso, né? Dia a dia. É isso aí. Sr. Edson, com 64 anos de idade e 32 anos de empresa, o senhor construiu um legado sólido. Já falamos aqui ao longo do episódio, é um legado que foi construído e já existe. Qual que é a métrica de sucesso que o senhor atribui a esse legado todo construído e o que o faz sentir realizado? A métrica de sucesso, Elda, é a gente ter conseguido construir esses inúmeros RPPs em todo o Brasil afora, através de uma proposta de levar o conhecimento aos diversos municípios brasileiros. Hoje, inclusive, algumas unidades estadual da federação. Também a formação de líderes que nós conseguimos implementar dentro do negócio. Líderes com muito rico em conteúdo, muito conteúdo para poder estar transferindo para esses clientes da gente. E a satisfação da gente é que aquilo que nós propusemos a fazer lá atrás continua em pé e, pelo que a gente percebe, seguirá ao longo do tempo. Aonde cumpre com o objetivo que foi constituído, os RPPs de forma saudável, de forma transparente, de forma republicana, consegue conceder os benefícios, pagar os benefícios em dia para cada um dos seus beneficiários. E na empresa, esse grupo de líderes que nós formamos, eu acho isso uma conquista pessoal e empresarial muito grande, de ter hoje do meu lado líderes com alto conhecimento, os melhores profissionais do país no tema, e isso me traz uma satisfação muito grande, enquanto parece-me ter cumprido com aquilo que a gente se propôs ao criar a empresa Agenda Assessoria. E a visão, porque os líderes foram alocados nos lugares corretos, e quem alocou
Foi Edson Jacinto. Então, a visão... Com as minhas lideranças. Exatamente. E o senhor estava falando da agenda na questão de cumprir seu papel, sua missão e tal, e de ver os RPPS que foram criados e que eles que perduram ao longo do tempo. É a questão que me veio à mente do livro das empresas feitas para durar, né? As empresas feitas para durar e para vencer, que são 2 livros do Jim Collins, porque muitas empresas, elas nascem, crescem, morrem, elas não perduram, elas não têm essa continuidade, a perpetuidade. E a agenda, como ela foi construída em bases sólidas, em valores que são inegociáveis, em pilares que faz com que ela dure, né? Isso acaba fortalecendo cada dia mais. E abrir uma empresa é fácil. Você vai lá, abre um CNPJ, é fácil. Mas o difícil é essa durabilidade, essa manutenção, que é o que o senhor colocou. E é o que o senhor empreende aqui na agenda, né? Dia a dia, essa perpetuidade. E a visão que eu falo do senhor colocar os líderes nos lugares certos e tal, e até de acompanhar, apesar do senhor Edson não estar tecnicamente à frente, mas ainda debate grandes temas, ainda faz comitês aqui, ainda chama o pessoal, debate e dá os direcionamentos. Então é muito importante um CEO ter essa visão também dos direcionamentos, apesar de muitas vezes não conhecer nível profundo do assunto, mas saber dar o direcionamento, que é o que o senhor faz dia a dia aqui conosco. A gente precisa continuar a entregar a carta Garcia, né? Então a gente, às vezes, participa de algum debate técnico com a experiência que nós temos adquirida ao longo dos anos, como técnico, como empresário, a gente tem sempre algo a contribuir. E isso é importante, e o grupo respeita muito, acata muitas sugestões que a gente dá. Não é mais aquilo que a gente afirma, mas é aquilo que a gente sugere, né? Não é aquilo que a gente determina, mas é aquilo que a gente pede. Então, e que na maioria das vezes é seguido, tá? Assim, é como uma determinação. Mas isso, exatamente, isso é puro entendimento do grupo. E para fazer valer realmente a experiência que a gente tem. É por aí. Não, mas é que assim, no debate o senhor Edson contribui, num parecer, num relatório, numa apresentação, numa planilha. Tiver um número errado, o senhor Edson enxerga na hora. O que parece é que aquela vírgula que está no lugar errado é o que ressalta aos olhos do senhor Edson. Então, ele sempre contribui muito com muitas frentes, com muitas coisas. E isso é o que faz a diferença. É exatamente isso, é aquilo que eu te falo. Quando a gente constituiu a empresa, há esse tempo lá atrás, não existia Google para corrigir. Então a gente é um profissional preparado para corrigir, para supervisionar. Então, na hora que a gente passa o olho num texto, a gente sabe que está faltando uma vírgula, uma concordância gramatical, verbal, entendeu? Então é para isso que por isso, né, que a gente conseguiu chegar até os dias de hoje. E são pessoas assim que também terão sucesso com a IA, porque a IA, ela faz o que você dá o comando, e se você não tem conhecimento para dar o comando, ela não vai chegar no lugar correto, pelo contrário. Então faz a diferença em vários aspectos. Na tecnologia também isso está sendo ratificado, a diferencial dos profissionais que formaram nessa escola. E aí ela tem essa visão. E para fechar o nosso podcast, Sr. Edson, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para colaboradores, clientes, nosso público da audiência do podcast. Afinal, nós estamos encerrando um ciclo, 2025 está se encerrando, e encerrando esse ciclo com grande estilo. O senhor completando 64 anos de idade e metade da vida dedicados à agenda. Isso é um marco único, porque o ano que vem o senhor vai completar 65 e depois a agenda 33, não é mais a metade, o senhor vai ter mais tempo de agenda do que... É pensado. Então eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para esse momento único. Então, Edna, 2025 vai passando, né? A pena é que a gente está ganhando mais experiência, né? São 64 anos de idade, Deus tem sido generoso com a gente,
As pessoas falam que eu não envelheço, né? É sempre o mesmo Edson, e a gente fica feliz com isso. E 32 anos de empresa, realmente é uma conta que só fecha num ano, né? Só agora, exato. Só agora. São 32 anos, são 64 anos de idade. Gostaria sim de deixar uma mensagem, né? Primeiro, aos nossos clientes que confiaram na empresa, que depositam total confiança, que têm contribuído inclusive com a empresa, os clientes da Agenda Assessoria, a gente costuma dizer que são parceiros da Agenda Assessoria. Então, se nós somos o que somos hoje, é porque os clientes também contribuem, são peça-chave na contribuição, na formação do nosso conteúdo, do nosso conhecimento, das nossas ferramentas. É uma palavra de agradecimento, gratidão mesmo, por vocês confiarem na gente, na nossa equipe, nos nossos produtos, né? E deixar também uma palavra de agradecimento para os nossos colaboradores. Sem vocês, a empresa realmente não é o sucesso que ela é hoje, né? Então a gente precisa de pessoas leais, pessoas comprometidas, pessoas profissionais que focam no cliente, e é o que vocês deixa para a Agenda Assessoria, disponibiliza para a Agenda Assessoria. O nosso muito obrigado, né? Todo ano a gente faz uma fala de agradecimento, especialmente em 2025 foi um ano rico em conteúdo, muito produtivo, né? Conseguimos abraçar várias causas e conseguimos concluir e entregar. Então, neste momento eu gostaria de desejar a todos boa entrada de ano, um Feliz Natal para todos, para os clientes, para os nossos colaboradores, boas festas, e que nos preparamos para que no ano que vem podemos colher o mesmo sucesso de 2025. Eu agradeço a oportunidade e agradeço a todos, e também não posso esquecer de agradecer aqui a minha família, que está sempre do nosso lado, tolerando, suportando, inclusive a ausência da gente às vezes, e nos dando força, sempre. Então, eu quero aqui deixar os nossos agradecimentos a todos e agradecer a oportunidade de estar aqui no seu podcast mais uma vez. Sr. Edson, gratidão. Tenho certeza que esse podcast traz muitas lições para nós que somos da Agenda e para quem assistir, para os clientes. É bem bacana ver a visão do empreendedor que desbravou e chegar onde chegou. Não é uma história de um dia, né, de um ano, são 32 anos. Então é algo excepcional e algo que com certeza é memorável. Gratidão a você que esteve conosco até o final. Também quero desejar um Feliz Natal, um ano novo repleto de bênçãos, de saúde, esperança. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Que possamos entrar em 2026 ainda mais fortes para fazermos com que 2026 seja um ano diferente e um ano de muita colheita. Todo ano nós plantamos e temos que colher também. E você que ainda não segue a Agenda Assessoria nas redes sociais, siga-nos, Instagram, Spotify, Facebook, LinkedIn. Estamos em todas as redes disseminando conhecimento e falando sobre RPPS. Porque para nós o mais importante é conectar com vocês. Muito obrigada e até a próxima.